Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Você que está aqui no templo, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 50, por favor. Eu vou expor nessa noite dos versos 1 ao 21, mas para ganharmos um pouco de tempo, eu quero ler dos versos 15 ao 21, que eu vou focar um pouco mais com vocês nessa noite. Eu quero falar que há tempo para tudo. Tempo para tudo. Gênesis 50, verso 15, diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos seus servos, ou servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais. Acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Senhor, aqui estamos nós somos gratos por esse tempo de louvor tão abençoador, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas orações e por tudo quanto fizemos até aqui. Mas eu oro nessa noite que o Teu Espírito Santo fale aos nossos ouvidos e que entendamos a Tua voz, que há tempo para todas as coisas ou para tudo. Fala aqui, Senhor, fala aqui com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Irmãos, esse capítulo 50 de Gênesis, aliás, maravilhoso, ele trata de luto, graça e glória. Luto, graça e glória. Luto por Jacó, graça pelos filhos de Jacó, e glória como suprema aspiração da família de Jacó. Esse texto, ele nos falará de 6 tempos. Eu quero falar de 3 apenas, porque não dará tempo. Irmãos, aguça aí. Será muito interessante o que Deus nos falará nessa noite. O primeiro tempo que eu encontrei aqui no texto é o tempo de chorar. Eu destaco 6 pontos importantes sobre isso, eu não li. Primeiro está no verso 1. É o choro de José. Então José lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. Essa é a 6ª vez que vemos José chorando. Ele choraria outras 2. No verso 10, na eira de Atade, quando seus irmãos enviam emissários. E no verso 17, quando estes rogam o seu perdão. 2 vezes. O que me chamou a atenção lendo o texto é que José não está preocupado com o status de governador, mas agindo como um filho amado que não pode esconder as suas emoções, ele chora. Além disso, funeral não é lugar de festa, é lugar de choro.
José chora. Segundo, diz os versos 2 e 3 que não lemos, que é o embalsamento de Jacó. Ordenou José a seus servos e aos que eram médicos que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias. Pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Quantos? 70. Notem que o choro é seguido de um expediente necessário. Porque os irmãos haviam prometido ao pai sepultar o seu pai em Canaã. Era necessário que seu corpo fosse embalsamado. Então ele chama os médicos que estavam sob suas ordens para fazer o trabalho necessário e demorado. Os egípcios choram por um homem 70 dias. Jacó era muito amado no meio. Muito amado. Irmão, você já pensou alguém chorar por outro alguém 70 dias? Terceiro, os versos 4 ao 6 que não lemos, fala da permissão de Jacó para subir a Canaã. Olha que interessante. Passados os dias de o chorarem, falou a José a casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: até aqui. Jacó não vai pessoalmente a Faraó por estar de luto. Nessas condições, conforme o costume da época, ninguém tinha acesso ao rei, como está em Esther 4:2. José mandou alguém. Ele estava de luto. Então ele manda avisar Faraó do juramento que havia feito ao pai. E o Faraó concede a licença a José. E ao mesmo tempo organiza uma comitiva de honra, formada de altos funcionários da corte e uma escolta militar. Irmãos, eu só estou passando aqui que o melhor está por vir. Então essa é apenas uma introdução. Quarto lugar, dos versos 7 ao 9, nós vemos o cortejo fúnebre rumo a Canaã. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças, os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto os carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Além de toda a família, exceto crianças, há uma procissão de todos os oficiais de Faraó, diz o texto, os principais de sua casa, todos os principais da terra do Egito. Esse cortejo era acompanhado por carros, cavaleiros, cruzando o deserto do Sinai. Quinto, os versos 10 ao 11, vemos a lamentação além do Jordão. Olha o 10, irmãos, a profundidade dessa lamentação. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é esse dos egípcios. E por isso chamou aquele lugar de Abel Misraim, que está além do Jordão. Irmãos, eles fazem ali um cortejo. E diz o texto que há uma grande e intensa lamentação. Ali acontece o velório de Jacó, exatamente ali.
Seu filho pranteia pelo pai por 7 dias. E o pranto de José foi tão grande e notório, que diz o verso 11 que lemos, que os cananeus mudam o nome do lugar, exatamente pelo pranto de um filho por seu pai. Grande foi o pranto. Grande, grande, grandíssimo, diz o texto. 6º lugar, diz os versos 12 e 13 que não lemos, que há um sepultamento na caverna de Maquipela. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprara como o campo, por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manrei. Irmãos, os filhos cumprem a promessa que fizeram ao pai e o sepultam nessa caverna chamada Maquipela ou Maquipila. Lá estavam Abraão, Isaque, Rebeca e Lia, nessa mesma caverna, nesse mesmo lugar. Então os filhos deixam o pai e mostra para nós a primeira lição, que há um tempo de choro. Há um tempo de choro. Esse texto nos mostra. Há um tempo de pranto. Há um tempo que as lágrimas caem. Um tempo de choro. Talvez o seu tempo de choro seja hoje, 8 da noite. Hoje. Há um tempo de choro. Porém, em segundo lugar, diz o verso 14, que aqui começa a ficar bom. Há um tempo de parar de chorar. Olha o 14. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Sepultado Jacó, era hora de cessar o choro e voltar à realidade da vida. O choro precisa parar. Há um tempo para o choro. Este é o contexto de Eclesiastes 3:4. Salomão diz que o luto tem tempo para começar e para terminar, pois há um tempo de chorar e há um tempo de cessar de chorar. Irmãos, a melhor maneira de honrar quem morreu é cuidar daqueles que estão vivos. Você quer honrar alguém que se foi? Cuide daqueles que o coração ainda bate, que estão vivos. O luto prolongado pode trazer mais compaixão, porém, não desenvolve maturidade em ninguém e nem nos torna mais úteis às pessoas. Por isso, há um tempo de parar de chorar. Há um tempo de choro e há um tempo de cessar o choro. Terceiro, e muito importante, irmãos, escuta agora, em nome de Jesus. Melhor vem agora. Existe um tempo de parar de se culpar. Ajuda-nos, Espírito Santo, agora, por favor, ajuda-nos. Se você ler atentamente dos versos 15 até o 19, fala da culpa, de quem errou. Irmão, sabe o que eu tenho descoberto de 2005 para cá? Que a culpa é o maior carrasco da consciência.
39 anos haviam se passado desde que José havia sido vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E 17 anos que ele havia recebido seus irmãos no Egito, tratando-os com extremo cuidado e amor. Mas a consciência deles ainda não tinha paz. Isso nos mostra algo que eu venho dizendo a vocês algumas vezes: o tempo não cura nada. Irmãos, por favor, me escutem: o tempo não cura nada. Nada. 39 anos e esses homens estavam doentes. Nós vamos ver isso essa noite. Olha, você pode tirar férias, fazer a melhor viagem do planeta. Você pode ir para a Lua. Ficar na Lua 30 dias. Quando você voltar e colocar os pés aqui, se você não estiver bem, a culpa vai aferroar sua mente. De novo, de novo e de novo. Era hora de os irmãos de José usarem um caixão, um ataúde, para enterrarem o passado doloroso. E há 5 coisas aqui. A primeira está no verso 15 que lemos. Fala da culpa atormentadora. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram. Olha o que os irmãos disseram depois de 39 anos, ou de 17 que haviam sido perdoados. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Meu Deus. Queridos, escuta algo aqui. A morte de Jacó trouxe à tona um medo que por vários anos esteve submerso na mente dos irmãos de José. O encosto se foi. Eles não tinham mais no que se apoiar. Então, veio à tona o problema. Eles não tinham mais em quem se apoiar. Então, o problema veio à tona. Irmão, José já havia dado provas de seu perdão, amor e cuidado aos irmãos. Gênesis nos mostra 2 provas. Gênesis 47:11, ele deu aos irmãos o melhor da terra. E segunda prova está em Gênesis 41:51. Quando o seu primogênito nasce, dá-lhe o nome de Manassés. Deus me fez esquecer. Você quer prova maior que essa de perdão de um irmão para com outro irmão? Dá o melhor da terra e quando o seu primeiro filho nasce, dá-lhe o nome de Deus me fez esquecer? Porém, entretanto, todavia, os irmãos estavam cismados, pois a questão da culpa ainda não havia sido resolvida na mente deles. Agora que o pai não está mais presente e não pode ser o mediador entre eles, eles ficam alarmados e com o coração desassossegado, como diz o Salmo 116:7. Não tem sossego. Já sentiu o coração desassossegado alguma vez? Por culpa? Já sentiu alguma vez? Não conseguir dormir de desassossego? A culpa é o velho atormentador da consciência, porque quando ela ressurge, ela traz medo e ansiedade. Medo e ansiedade. Você tem medo de tudo e não dorme muito bem mais. Se é o que a culpa traz,
Há cristãos atormentados ainda hoje pelo chicote da culpa, por não terem compreendido a graça e por não terem tomado posse do perdão de Deus. E por esse motivo vivem inseguros, amedrontados e desassossegados. Irmãos, deixa eu dizer algo a vocês aqui. Preciso dizer. Talvez você esteja sentado nesse banco gostoso, marrom e novo, e a sua muleta se foi, e a culpa voltou a brotar. E agora? Ele vai me cobrar. Ela vai me cobrar, ela vai me cobrar, ela vai me cobrar, ele vai me cobrar. Eu estou encrencado. Irmãos, nós estamos encrencados. José vai cobrar todo o mal que fizemos. Mas aí o Senhor diz: mas eu não perdoei vocês? Vocês não foram perdoados? Por que da culpa? Por que da culpa? E eu vou dizer algo: há pessoas com sentimento de culpa aqui esta noite. E o seu coração bate, e você está aqui. Você se culpa de algo que você fez há 10, há 20, há 30 anos atrás. E talvez você tenha perdido nesse tempo de pandemia algo ou alguém. E a culpa voltou a brotar com força. E então, você não tem tido paz. Você precisa de uma ajudinha para dormir. Sabe, irmãos, o que o Espírito Santo manda eu perguntar para vocês? Por favor, não levante as mãos. Quantos culpados aqui entre nós? Quantos culpados se assentam nesses bancos nessa noite? Eu me lembro do velório da avó da Luciana, não faz muito tempo. Nós estávamos no velório e a tia da Luciana, irmãos, que loucura. Eu me lembrei agora. Nós descíamos e eu conversava com a Luciana no dia do velório. A mulher, a mãe dela estava no caixão. E ela não estava com paz, porque a culpa a atormentava. Ela falou: ela desceu para a sepultura e eu não fiz. Eu a tratei mal. Eu deveria ter feito coisas e eu não fiz. A Luciana, minha esposa, está aqui. Lembra-se disso, amor? Pensa numa mulher amarga, porque a mãe estava no caixão e ela não deu flores em vida. Ela deu flores depois de morta, aí não vale nada. Flores precisam ser dadas em vida. Em vida. Não depois da morte. Em vida. A culpa atormenta. Segundo, irmãos, há tanto Deus aqui. Segundo, ao pedido formal agora de perdão. Olha o 17. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, ou dos servos do Deus de teu pai. Nota uma coisa: os 10 irmãos não têm coragem de ir pessoalmente a José. Eles mandam alguém. Eles viam um mensageiro na frente para preparar o caminho, exatamente como Jacó havia feito outrora, antes do seu encontro com Esaú, em Gênesis 32. Exatamente a mesma coisa. Notem os erros dos filhos, os erros dos pais. Os filhos podem repetir.
Se eu não tomar cuidado, a Beatriz e o Isaac podem repetir erros corriqueiros meus e da mãe deles. O mensageiro traz o pedido de perdão dos irmãos a José como reivindicação do pai antes de morrer. Irmãos, sabe o que é interessante? Não se sabe ao certo se Jacó deu essa ordem. A Bíblia não diz, não fala. Talvez, é muito provável que fosse apenas um expediente dos irmãos de José para alcançarem o seu favor. Sempre que queremos favores de outros, inventamos pedidos e coisas. Tal pessoa disse, quando na verdade não disse. Terceiro, há agora no verso 17, a última parte. Irmãos, eu não estou com vontade nem de tomar água, de tanto Deus que está aqui. Terceiro, não vou tomar água hoje não. Terceiro, ao choro de tristeza. José chorou enquanto lhe falavam. O choro de José não é de alegria. Não. Mas de tristeza. Sabem por quê? Porque ao saber que seus irmãos ainda viviam atormentados pela culpa, depois de 17 anos, que ele havia demonstrado perdão aos seus irmãos, cuidado e amor, ele chora. Não o choro da alegria, mas da dor. Irmãos, eu entrei dentro do texto, eu fui lá com José e os irmãos. Já imaginou? Por favor, entra aqui, entra aqui. A minha irmã me procurar, depois de 17 anos que eu a perdoei, eu a dei, e eu cuidei dela, dos filhos, depois de 17 anos a mesma irmã que eu tenho me procurar e dizer, meu irmão, você me perdoa. Mas pelo quê? É óbvio que eu vou chorar, um choro de tristeza, não de alegria. Nas palavras de Braumer, as lágrimas de José são obviamente motivadas pela renovada falta de confiança dos seus irmãos nele. Os irmãos não confiam nele, ele chora. Chora. Meu Deus, meu Deus. Eles ainda lutam com os pecados passados, já perdoados, porque não haviam se apropriado da graça. Eles haviam sido perdoados, mas vivem como se não tivessem sido. Quarto, há uma oferta agora da escravidão. Olha o 18, qual é a oferta? Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Servos? Como assim? Servos? Eles não entenderam nada. Os que venderam José como escravos, agora se oferecem novamente para serem seus escravos. Mais uma vez, José recusa. Mais uma vez, José recusa. José tinha dado a eles o melhor da terra, o melhor. E havia sustentado tanto eles quanto suas respectivas famílias com abundância de pão em tempo de fome. Mas agora, como filhos pródigos, em Lucas 15, 19, oferecem-se para ser apenas trabalhadores e escravos.
em vez de receberem ou desfrutarem da plena graça, do rico perdão e da profunda comunhão com o Pai, ou então com os irmãos, parecem o filho pródigo. Querido, vocês não são mais servos, vocês são irmãos. Servos não. Vocês são meus irmãos de sangue. Quinto lugar. Há agora uma graça consoladora e eu encerro por aqui. Irmãos, ao lermos Gênesis 50, dos versos 19 ao 21, a resposta que José dá aos seus irmãos é uma expressão maiúscula da verdadeira maturidade espiritual. José era maduro. Ele não era um menino na fé. Maduro. Passou muitas coisas desde Gênesis 37. Ele era um homem maduro, porque aprendeu muitas coisas. José não viveu governado pelas paixões, mas pela fé. Por isso viu a mão providente de Deus, mesmo nas circunstâncias carrancudas. Foi exatamente nesse texto e nessa palavra de Gênesis 50 que o William Cowper disse: por trás de toda a providência carrancuda, esconde-se a face sorridente de Deus. Por trás de toda dor, toda lágrima, todo velório, toda dor que aparentemente nos derruba e quer nos esmagar, por trás há um sorriso de Deus estampado ali. Cada palavra pronunciada por José pesa 1 tonelada de graça, e ele oferece aos seus irmãos segurança em forma de perdão. Vamos ver essas palavras. Ah, José, que Deus levante esses nessa noite. Primeira palavra que eu aprendo no verso 19 é que o amor lança fora todo o medo. Ele diz: não temais. Não temas. Irmãos, eu chorei aqui, sabe por quê, irmã Cida? Porque eu fiquei no lugar dos irmãos de José. Penso o apavoro dos irmãos por não terem entendido o perdão. Então eles estão de frente do irmão novamente. E mais uma vez José não esmaga a cana quebrada. Ele diz: não temas. Não temas, não temas, não temas. Não temas. O medo deles era infundado e a culpa que latejava na consciência deles era desnecessária. Irmão, é desnecessária a sua culpa, diz o Senhor. É desnecessária a sua culpa. Porque diz 1 João 4,8 que o amor lança fora todo o medo. Todo o medo. Todo. Deus diz: não temas. Não temas. Segunda palavra, está no verso 19 ainda, a segunda parte. José nos mostra que a vingança é uma usurpação da autoridade divina. Olha o que ele diz, irmãos. 19, a segunda parte. Acaso estou eu no lugar de Deus? Nossa. Nos ajuda, Senhor. José era governador do Egito, mas ele sabe que o seu poder é limitado. E é limitado por Deus.
José sabe que só Deus é o reto juiz, que pode exercer juízo e aplicar a vingança. Ele não. Paulo entendeu isso quando diz em Romanos 12:19, a Deus pertence a vingança, a Ele. Irmão, sabe o que está por trás aqui? Por favor, escutem. Seus irmãos, eu escrevi isso há pouco, seus irmãos não estavam em suas mãos, mas nas mãos de Deus. Sabem por quê? Porque Deus é rico em perdoar, como diz Isaías 55:7. Como Deus perdoou os irmãos, em hipótese alguma poderia dar um veredito diferente no lugar de Deus. Todo mundo vai entender agora. Como Deus perdoou os irmãos, José precisava seguir. O perdão humano é uma confirmação do perdão divino. Vou repetir. O perdão humano é uma confirmação do perdão divino na terra. Por isso que Paulo diz em Colossenses 3:13, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Perdoai vós. Eu queria fazer um exercício aqui, são 8h25, eu estou quase acabando. Eu queria que você fosse desafiado pelo Espírito Santo nessa noite a trazer à sua memória alguém que você precisa perdoar. Alguém? Tempo. Lembrou? Você tem problema com algum irmão aqui da igreja? Está tudo bem? Fala com todos. Tem paz com todos. Você pode deitar no travesseiro e dormir sem temer perder a alma. Ah, isso é sério. Muito sério. Muito sério. Terceira coisa que esse homem nos ensina, está no verso 20, é que Deus transforma o supremo bem. Olha o 20. Ah, irmãos, eu peço tanto essa graça. Sabe disso? Vós, na verdade, intentaram mal contra mim. Mas Deus, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Meu Deus. Há uma coisa interessante aqui que eu queria que vocês notassem no texto, no verso 20, é que José não faz vistas grossas ao pecado. Notou isso aí? Vocês intentaram mal contra mim. Ele não acobertou o pecado, não. Não, José, não. Não. E nem enfeita o mal. Umas querem encobrir o mal, outras querem enfeitar demais o pavão. Ele apenas diz assim: vocês intentaram mal contra mim. Olha a sabedoria do homem. Ele afirma a eles que Deus havia transformado o mal em bem. A intenção deles era má, mas o propósito de Deus era bom. Irmãos, não se preocupe quando falam mal de você. Não se preocupe quando fazem mal a você. Aí nós entendemos Romanos 8:28.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Notem uma coisa: todas as coisas não cooperam para o bem de todas as pessoas. Mas que pessoas? Para os que amam a Deus. Você ama a Deus? Então coopera. Ama a Deus? Então coopera. Agora, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas em si. Não. Todas as coisas, que coisas? Boas e más. Boas e más. Que já pensou vocês, se só coisas boas nos acontecessem, seríamos mimados. Se coisas más acontecessem conosco apenas, seríamos desanimados. Olha o equilíbrio de Deus. Irmãos, Deus sabe equilibrar como nunca fardos e bênçãos. Louvado seja Ele por isso. Ele, louvado seja Ele por isso. Agora, Paulo afirma que mesmo que essas coisas sejam más, Deus as transformará em bênção para esculpir em nós o caráter de Cristo. Aleluia. Deus transforma o supremo mal em supremo bem, para o nosso bem. Talvez você está aqui nessa noite e diga assim: pastor, tem acontecido umas coisas que tem doído na alma. Eu quero te dizer que se você está debaixo da graça e da autoridade de Jesus, e isso vai cooperar para o seu bem, porque Deus está cumprindo o seu propósito em nós, para cumprir depois através de nós. Quarto, eu aprendo no verso 21, que o amor sempre excede. Olha o que José diz, irmãos: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós, outros, e a vossos filhos. Espetacular. Que deleite a Escritura. José não aceita a proposta dele de serem escravos. Ao contrário, reafirma a disposição dele em sustentá-los. Assim como o filho pródigo estava disposto a ser apenas um jornaleiro da casa do pai, mas em Lucas 15:18, o pai lhe dá roupa, sandálias, anel e um banquete. José faz a mesma coisa. A mesma, do mesmo modo, José acalma o coração atribulado dos seus irmãos, oferecendo-lhes segurança e ampla provisão. E isso é o que temos com o Pai: segurança e ampla provisão. Provisão e segurança temos nele, somos seguros, e ele provê todas as coisas necessárias, todas. O último para orarmos, olha como termina o texto, 21, a segunda parte. O amor perdoador traz verdadeiro consolo. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Isso é graça pura. O mesmo José que havia abraçado e chorado com seus irmãos há 17 anos atrás, 17,
consola-os novamente agora, falando-lhes ao coração. Escutem, eu encerro. Se eles haviam acabado de sepultar o corpo de Jacó na caverna de Maquipela, agora deveriam sepultar de uma vez por todas o seu medo e culpa do passado, apropriando-se do perdão. Dos versos 22 e 23 que não lemos, fala do tempo de celebrar com a família. O verso 24, a primeira parte, fala-nos do tempo de morrer. Por isso, morro. E dos versos 24, a segunda parte, até o 26, fala-nos de um outro tempo. De celebrar a conquista na terra. Celebrar. Irmãos, eu termino com duas frases e eu estou desesperado para orar. Vocês não sabem o quanto. Sabe um desespero para orar? Já sentiu isso? Eu tenho sentido em alguns cultos e esse é um. Primeiro, Deus opera soberanamente tudo para a sua glória e para o nosso bem, tudo. Vou repetir, repito. Deus opera soberanamente tudo para a sua glória e para o nosso bem. Talvez você está aqui sentado nessas cadeiras almofadadas, louvado seja Deus. Diz assim, pastor, eu estou sofrendo demais. Eu quero te dizer que Deus está trabalhando. Sabe as faltas da vida? As coisas que você não entende no meio do caminho? A mão dele está em cima. Elione, a mão de Deus está em cima. Em cima. Exatamente como a coluna de fogo de dia, a coluna de nuvem de dia e a de fogo de noite. Onde o povo ia, Deus ia atrás. Estamos exatamente assim. Nenhum centímetro que Deus não saiba e não permita. Está sofrendo? É Deus trabalhando em você. Para lhe mostrar algo que talvez você esteja fazendo corpo duro e não queira entender. Deus está falando e Deus está trabalhando. Não para o seu mal, mas para o seu bem. E último, podemos viver completamente livres de amargura, apesar das adversidades e de todas as injustiças que sofremos ao longo da vida.